Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara, que nos dão o prazer da sua audiência em mais um Rede do Bem. Esse nosso programa que apresenta para você, cidadão pouso-alegrense, as entidades do nosso município que prestam serviços relevantes na área social. Nós estamos recebendo aqui hoje com muito prazer os representantes da Comunidade de Ação Pastoral. Nós estamos recebendo aqui a Lúcia Teixeira Carvalho, que é responsável pela área social da CAP, e também o Carlos Roberto Gonçalves, que é professor e também coordenador da área esportiva. Começo por você, Lúcia, agradecendo a sua presença e de imediato já parabenizando o trabalho que a gente conheceu de perto lá quando estivemos na CAP e que nós vamos apresentar daqui a pouco para a população de Pouso Alegre. Certo, eu que agradeço, o convite. O Padre Mário, que a irmã dele não pôde vir, mas a gente está muito feliz de estar aqui e apresentar o trabalho da comunidade. Mande um abraço de toda a TV Câmara, da Câmara Municipal e acredito que também da população de Pouso Alegre, para o Padre Mário Zappa e para a irmã Leila Beatriz, que são os grandes entusiastas, os fundadores da comunidade. Mande o nosso abraço para eles. Tá bom. Eu quero agradecer também a presença do Carlos Roberto. É um prazer recebê-lo aqui para a gente mostrar um pouco para a população o grande trabalho que vocês desenvolvem lá, Carlos. Eu agradeço também. Obrigado. Eu quero agradecer também por estar aqui, fazendo parte dessa história e pelo convite que foi feito de poder falar um pouco da Comunidade de Ação Pastoral. Então nós vamos, como falei há pouco, nós estivemos lá, eu e o Marcos Armancio, lá na CAP, na Comunidade de Ação Pastoral, lá no bairro São Cristóvão. Você, cidadão pouso-alegrense, com certeza deve conhecer a estrutura lá do Padre Mário Zappa, da irmã Leila, e nós vamos juntos agora conhecer mais de perto os trabalhos desenvolvidos lá na CAP. Como eu disse, nós estivemos lá no São Cristóvão, na CAP, na Comunidade de Ação Pastoral, conhecendo o grande trabalho que vocês desenvolvem. É um prédio muito grande, né? Uma estrutura bem várias grande. Várias casas. Como é que foi o desenvolvimento disso aí, Lúcia? O Padre Mário foi comprando? Foi comprando, através de doações, que ele recebia de amigos, ali é o Centro Social Carlos Zappa, e sempre a Itália, os italianos ajudando, através de subvenção da prefeitura, que no começo, aí ele comprou, são quantas casas, Carlos? Há umas 27 casas. Umas 27 casas, ele quase foi comprando num prédio só? Num prédio só. Esse aí é a unidade de berçário, né, Lúcia? Quantas crianças que são atendidas lá hoje no berçário? Hoje no berçário são atendidas em média 50 crianças. 50 crianças? Isso. Quantas são as funcionárias ali na área do berçário? A gente esteve lá conhecendo, a gente viu que é uma estrutura muito bem organizada o trabalho lá. São 6 funcionários. 6 funcionários. Aí as crianças brincando, assistindo televisão. Todas as crianças da região ali do São Cristóvão? Isso. Os bairros... Jatobá, Morumbi. A gente viu a empolgação das crianças. A gente esteve lá na parte da manhã, por volta de 9 horas da manhã. Elas estavam lá assistindo televisão nesse momento, ficaram empolgadas com a câmera. Chamamos a atenção lá, espero que não tivemos atrapalhado. Não. E ali a gente não, acho que o pessoal da zona rural não sabe desse trabalho ainda que é desenvolvido ali. Porque geralmente criança nós não temos da zona rural, mas é dos bairros vizinhos ali. Certo. Então tá aí você, cidadão pouso-alegrense, conhecendo mais de perto o trabalho da CAP, as crianças brincando, fazendo a bagunça delas lá, né, Lúcia? Você sempre está em contato com esse setor lá também, Lúcia? Estou em todos. Você sempre está trafegando por todas as áreas da entidade? Isso. Carlos, e aí, como é que é a sensação de ter o contato com essas crianças, de ver a alegria delas, a tranquilidade dos pais também, né? A gente aprende muito com as crianças, porque a gente desenvolve esse trabalho. Parece que esse trabalho ajuda a gente a tornar-se mais humano, Porque você vê as crianças, o sorriso da criança, o modo dela ser, faz a gente ver o mundo diferente, ver as pessoas diferentes, lutar para um mundo melhor, Eu acho que é o nosso objetivo, o objetivo da CAP é tentar mostrar isso e fazer que as crianças possam ser gente, Ser gente, ser educado. Quero agradecer também a recepção do Eduardo, que ele é psicólogo, voluntário, que nos recebeu, voluntário da casa. Essa aí também voluntária que trabalha na farmácia, Lúcia? Qual é o nome dela mesmo? É a Leia. É a Leia, me recebeu lá, mostrou. Como é que é esse trabalho da medicação lá, Lúcia, que vocês desenvolvem? Através de doação,
A gente recebe as doações de remédio. Esse também é um e consultório repassa. médico, né, Isso. Lúcia? Que agora a gente tem a doutora Patrícia. Doutora Patrícia está atendendo lá de maneira voluntária também, Lúcia? Voluntária. Voluntária. E esse é o bazar, ou, Lúcia, é uma fonte de receita para vocês lá também? Isso. É uma fonte de renda, né, que ajuda para manter, comprar. E esses São doados também. são doações que nós recebemos do povo, né, de algumas pessoas, de uns amigos da comunidade, tem pessoas de fora também que têm ajudado a crianças manter isso. brincando, a gente viu que também todo com árvores, com flores, em toda a estrutura, né, Lúcia? A gente vê o carinho que o padre Mário e a irmã Leila têm, né, com a estrutura da CAP. A gente visitou lá a escola de ensino médio com a diretora Imaculada, o nome dela, né? A gente percebeu o carinho que ela tem com o trabalho que ela desenvolve lá no ensino fundamental. As crianças lá, então, desde o maternal até o nono ano do ensino fundamental. Isso, a escola, sim. A gente esteve lá no setor de informática, conhecendo lá o professor, os jovens lá tendo acesso à informática. Outra ferramenta importante também, né, Lúcia? Na educação das crianças, né? Ô Lúcia, quantos são os jovens que são atendidos hoje pela CAP, lá desde o maternal até o ensino fundamental, em média? Umas 400 crianças. 400 crianças? E como é que é o controle das matrículas, Lúcia? Como é que funciona isso lá? Olha, as creches, que o semi-internato, né, que o padre costuma falar, é controle do padre. E a gente tem a secretaria da escola, né, que você vai lá no final do ano, dezembro, e no começo do ano já faz a reserva. Isso, em dezembro já. Todos ali da região do São Cristóvão, para ficar mais fácil, né, o acesso. O acesso. Ou seja, você, morador do bairro São Cristóvão, com certeza tem muito orgulho da comunidade de ação pastoral. A gente percebe quando a gente vai no bairro o carinho que a comunidade tem, tá lá o Carlos lá. E uma coisa importante ressaltar que a escola nossa, ela é muito procurada. As pessoas que queiram fazer matrícula tem que procurar antes, você tem que reservar o nome. Uma certa antecedência, né, Carlos? Né? A gente viu lá o trabalho que vocês fazem da separação do lixo, a reciclagem, é importante essa conscientização, né, Lúcia, com os jovens. E depois a gente viu lá que vocês também trabalham com atividades alternativas com as crianças para poder incentivar o desenvolvimento deles. Eu vi lá eles quebra-cabeça, jogo de dama. Importante esse trabalho, né, Carlos? Você estava lá. Você também ajuda lá nessa função lá? Eu ajudo aí e levo eles para na área esportiva, né? Lá no ginásio, né? Onde nós conhecemos. Daqui a pouco você, cidadão pouso-alegrense, que ainda não conhece, a CAP também tem um ginásio da área esportiva, onde o Carlos atua lá com as crianças, e também tem uma chácara com piscina, com área de hidroginástica, um parquinho para as crianças. Daqui a pouco... Eu fiquei impressionada com essa menininha, entusiasmo na hora da refeição, que ela era assistente, ajudante do dia. Tudo com muito carinho, né, Lúcia, o trabalho, né? Todo dia nós... Está aí tudo organizado, você, cidadão pouso-alegrense, conhecendo aí o trabalho da CAP. Esse é o objetivo da Rede do Bem, mostrar para você, cidadão pouso-alegrense, as entidades que fazem a diferença no município de Pouso Alegre. Esse aí, Carlos, é o ginásio que a gente comentava, né? Atividades sempre aí no ginásio. Nós temos atividade capoeira, né, Carlos? Tem de segunda a segunda aí, porque nós temos atividade no final de semana com o professor Mancha, ele dá capoeira. Agora também a gente tá para começar também uma atividade com crianças na área de Kung Fu, com a professora aí que está começando, tá para vir agora. Uma voluntária, né? É voluntária. E tem agora atividade esportiva. A ginástica. Né? A ginástica. Da melhor idade, que também, que a gente tem 2 horários, né? E quais são as atividades? Então, futebol de salão tem futebol de vôlei, salão, basquete, todas? Não, o basquete a gente não temos ainda. Então, nós estamos criando agora, o padre vai colocar lá uma de basquete lá. Então, nós não trabalhamos com basquete, só atividade de esporte mesmo, futebol de salão. Carlos, agora a gente está mostrando para a população a chácara da CAP, muito bonita, muito bem cuidada, muito zelada, né, Lúcia? Essa área aí, você comentou comigo antes do programa que o Padre Mário, ele faz a alocação desse espaço para encontros religiosos. Isso. Temos a capela, né? São 3 salas, tá? Para palestra, para dormitórios. Né, os dormitórios. Se tiver algum interessado em estar fazendo um evento religioso lá, procurar o Padre Mário Zappa, que também vai estar contribuindo com a CAP.
Isso. A gente percebeu mesmo o zelo, eu e o Marcos Amâncio estivemos lá, junto com o Eduardo, o refeitório, com bastante espaço, né? Uma estrutura muito boa, né? Para atender aqueles que estiverem lá nos eventos. A gente percebeu aí que é um local. Quantas pessoas, mais ou menos, que suporta essa área aí, Lúcia, o evento? Para dormir, são umas 50 pessoas. Acho que 50 pessoas. E para encontro mesmo, ela cabe umas 100 pessoas no salão. 100 pessoas no salão. A gente percebeu que não... Essa área você utiliza também com as crianças? Isso. Utilizo com as crianças para fazer lazer, outras atividades com as crianças é feito aí, porque o espaço que nós temos, o maior é aí. O parquinho para as crianças brincar. E essa área de hidroginástica com a piscina aquecida, né, Lúcia? Lá os idosos vão lá fazer hidroginástica. E tem toda uma atividade, uma agenda de atividades que também é desenvolvida lá na Secretaria da CAP. Isso. Então nós acabamos de acompanhar aí você, cidadão pouso-alegrense, que ainda não tinha o prazer de conhecer a CAP, Comunidade de Ação Pastoral lá no bairro São Cristóvão, coordenados os trabalhos pelo Padre Mário Zappa, pela irmã Leila. Você que ainda não conhecia, teve o prazer de conhecer e convido você para ir lá, que vale a pena estar lá na CAP. Ô Carlos, a gente conversava durante o vídeo, você falava do contato com as crianças. Queria falar um pouco mais sobre esse trabalho voluntário que muitas pessoas prestam lá na CAP, trabalho que vocês desenvolvem com crianças carentes, com famílias que precisam desse apoio, desse suporte. Qual que é a sensação desse trabalho, Carlos? A satisfação de saber que vocês estão interferindo no futuro dos jovens de Pouso Alegre? É um tema muito abrangente, porque você trabalhar com essa idade de criança, saber que a responsabilidade é muito grande, às vezes de uma palavra que a gente expressa ou fala, pode ser marcado a vida toda dessa criança. Ou seja, tomar cuidado com o exemplo, né? O exemplo da gente, principalmente o exemplo que fala mais alto na vida do ser humano, né? Do ser humano, da pessoa humana, né? E a sensação que eu tenho de estar, faz 8 anos que eu estou dedicando a vida lá, como sou membro da instituição, faço parte dela, né? Estou lá propriamente por vontade livre, de espontaneidade, né? Dedicar a minha vida. Então, eu, dentro de mim, eu tenho crescido vendo aquela situação daquelas crianças que envolve, tem vários tipos de, você tem, cada família, cada estrutura é diferente uma da outra, né? E às vezes você pega um pouco daqui, pega um pouco dali, aquilo lá vai somando dentro da gente, a gente vai vendo que a realidade são diferentes. E faz a gente de experiências, né, lidar com pessoas diferentes. Então, a gente cresce com isso, a gente sabe lidar com uma criança de uma família, de outra, entendeu? E às vezes os pais conversam com a gente, procuram a gente, saber dos seus filhos, como que eles estão comportando, se estão tendo educação dentro da disciplina da escola, dentro das atividades esportivas que a gente temos realizado lá. Eu percebi mesmo quando a gente esteve lá que o cuidado que vocês têm lá na CAP com a disciplina, com o carinho que as crianças têm com a estrutura, com as salas, isso é importante, né, Carlos? Isso aí também é reflexo de uma casa religiosa. Você que comentou comigo antes, que também é professor de religião lá na CAP, qual que é o trabalho religioso que é desenvolvido lá com as crianças, nesse sentido de estar mostrando para eles o lado diferente da vida, o cuidado com as pessoas, o cuidado com as instalações do prédio, o carinho mesmo que as crianças têm lá? A gente trabalha sempre duas coisas importantes, a relação entre Deus e o próximo, né? Porque a comunidade ela é uma comunidade que procura ter um relacionamento primeiro com Deus e o cuidado com o afeto com as crianças, com o próximo, com o outro, né? Então a gente sempre procura o amor a Deus e o amor ao próximo na comunidade, né? O próprio carisma, o trabalho realizado é esse da comunidade São Pastoral. Então a gente procura desenvolver isso, trabalhar isso nas aulas de religião, nas atividades não só dentro de sala de aula, mas fora, né? No contato com as crianças. Essas atividades integram também as famílias, ô Carlos? Existem momentos em que as famílias também participam? Como é que é feito esse trabalho? O convite é feito, é um trabalho difícil, né? Porque é feito, tem as atividades orantes com as crianças antes da aula e na quinta-feira. E é convidado os pais para participar. Às vezes há resistência, né? Por ser às vezes nós estamos fundado mais na instituição católica, né? Um carisma mais relacionado à igreja católica. Tem muitas pessoas de outras igrejas que têm essa dificuldade de participar das orações, mas é convidado. Mas tem muitos que aderem, ajudam a participar, ajudam que estão presentes lá na comunidade.
Lúcia, você que está lá na área social da entidade lá, já há quantos anos, Lúcia, que você está na 7 anos. 7 anos que a Lúcia está lá junto com o Padre Mário, junto com a irmã Leila. Qual que é a sensação de estar nesse trabalho aí, Lúcia, que tem esse contato com as crianças, com as famílias, saber que lá na região do São Cristóvão vocês têm um carinho muito grande da população, que a gente sabe disso. Qual que é a sensação desse trabalho, Lúcia? Olha, a sensação que eu tenho é de um aconchego, de um carinho, porque o Padre Mário é o que ele transmite para as famílias, né? Eu fui acolhida na CAP, na verdade, né? E eu fico muito emocionada porque, graças a Deus, né? Eu, meu filho, né? Estamos lá, meu filho praticamente está sendo criado na comunidade, né? E o Padre Mário, ele fez o que ele construiu, como se diz, né? Que um prefeito de cidade pequena não consegue fazer. Você pode ver que é uma estrutura muito grande e ele conseguiu juntar as crianças carentes com as crianças da classe média e sem fazer diferença. Porque lá vive as crianças da classe média, né? Com crianças carentes mesmo e que ninguém percebe. E existe essa integração, né, Lúcia? Existe essa integração que ninguém percebe, né? Porque ali as crianças que são acolhidas, que têm as famílias também, que o Padre Mário acolheu, que são as portadoras de HIV, né? Que hoje... É outro trabalho importante. Outro trabalho muito né, importante que o Padre Mário desenvolve com as mulheres, com filhos, que ele ajuda, que ele dá casa, sabe? Isso é um trabalho que não é mostrado, sabe? Ou seja, você, cidadão pouso-alegrense agora, esse é o objetivo da Rede do Bem, Lúcia, é mostrar para a população de Pouso Alegre o grande trabalho que essas entidades desenvolvem. E é o que a gente percebe na CAP, né? Você falou aí das portadoras de HIV, dessas mães. A gente sabe do trabalho que o Padre Mário desenvolve e a população de Pouso Alegre precisa saber disso, né, Lúcia? Que são acolhidas crianças, né? Porque... Não só as crianças. Não só as crianças, as mães. Tem as mães que ele oferece, dá suporte e também ajuda em questão de procurar um serviço, atuar como um profissional na sociedade. Tem uma pessoa que ele dá esse apoio. Ou seja, ele insere novamente essas pessoas na sociedade, né, cara? Isso. É muito importante o trabalho que o Padre Mário desenvolve lá nesse sentido também, Lúcia, bem lembrado por você. Queria que você falasse um pouco mais também, Lúcia, a respeito dessas 500 crianças que são atendidas lá em média, são da região ali do São Cristóvão, como a gente conversou durante o vídeo. Quais que são a incidência dos bairros? Quais são os bairros que tem mais crianças? Jatobá, Morumbi, até do São Carlos. Do São Carlos também, da região ali da região sul. Isso. E são hoje em média 500 crianças do maternal até o 9º ano. Isso. Vamos dizer que do 0 ano, né? Do berçário, porque tem criança que sai de lá do parque com 12 anos, né? Ou seja, a formação da criança toda lá. Toda lá, formação da criança toda lá. E qual que é já fiz essa pergunta para o Carlos, como é que é o contato com os familiares, com os pais? Como é que é esse acesso seu com os pais? Como é que é esse relacionamento, Lúcia? Olha, muitos têm resistência, né? Mas você sabe que os pais geralmente trabalham, né? E é isso que o padre transmite para a família. A criança chega lá às 7h30 e só vai embora às 5 horas. Ou seja, os pais estão tranquilos para trabalhar. Estão tranquilos para trabalhar, né? A maioria, né, que fica no semi-internato. Então, recentemente criou aquele trabalho, para introduzir os pais mais próximos da gente e das crianças, nós planejamos um almoço. 2 vezes por ano, né? Dia dos Pais, comemoração. Certo. A família toda a família. E daí na onde que é desenvolvido esse almoço? Você lá na chácara? Na chácara. Na chácara, foi realizado. Agora em agosto vocês vão fazer o Dia dos Pais. Dia dos Pais, aí se vocês são convidados. A gente agradece, com certeza é um evento que integra as famílias, né, Lúcia? Isso. Mostra o trabalho. Nosso trabalho por exemplo, eu conheço o pai do amiguinho do meu filho, né? Sim. Aí já fica... As famílias já vão se juntando mais, né? Vai tornando uma união, né? Uma grande família, a CAP, né? Isso. Nós estamos aqui hoje apresentando para você, cidadão pouso-alegrense, aqui na Rede do Bem, a CAP, a Comunidade de Ação Pastoral, trabalho desenvolvido lá pelo Padre Mário Zappa, pela irmã Leila Beatriz. Estamos recebendo aqui a Lúcia, o Carlos, que são responsáveis lá, ela pela área social, o Carlos na área esportiva e também professor de religião lá do ensino fundamental. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre a CAP.
Acompanhe todas as terças-feiras as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A partir das 17 horas, ao vivo do plenário da Câmara Municipal, você acompanha o trabalho dos vereadores da legislatura 2013 e 2016, pelo canal 21 da Master Cabo e pelo canal 59.1 da TV Digital Aberta. Acompanhe também a sessão ordinária pelo nosso site www.cnpa.mg.gov.br. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho, nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. O gesto de cada cidadão consciente contribui com uma cidade melhor e mais desenvolvida. Não jogue lixo nas vias públicas de nossa cidade. Procure uma lixeira mais próxima ou leve o material para casa. Mantenha em seus carros saquinhos para recolher o lixo. O lixo jogado em vias públicas, além de gerar danos ao meio ambiente, poluindo rios e solos, também acumula nos bueiros, entope as galerias e provoca alagamentos na cidade. Um gesto impensado pode trazer grandes consequências para a população. Seja um cidadão consciente, contribua com uma cidade melhor. Uma iniciativa TV Câmara Pouso Alegre. Voltamos para o segundo bloco aqui do nossa Rede do Bem, a rede que apresenta para você, cidadão pouso-alegrense, as entidades que prestam serviços sociais relevantes para toda a nossa comunidade. Hoje estamos recebendo aqui a CAP, a Comunidade de Ação Pastoral, lá do bairro São Cristóvão. Estou aqui com o Carlos, com a Lúcia, prazer recebê-los aqui. Queria que você falasse um pouco para a gente agora, Lúcia, de como é que é mantida a CAP. Como é que é feito esse trabalho de manutenção da CAP? Porque é importante o cidadão saber, às vezes vê aquela mega estrutura lá e não imagina como é que é a manutenção daquele trabalho. A manutenção é feita através da subvenção da prefeitura, né? Um recurso que vocês recebem da prefeitura municipal? Que a gente recebe e através de alguns amigos italianos do Padre Mário. Que fazem essas doações. Que fazem as doações. O bazar, né, que a gente tem para arrecadar fundos. Você conheceu o bazar, o Juninho vai colocar de novo as imagens do bazar enquanto a Lúcia nos conta. Como é que é feito esse processo do bazar? São feitas doações? São feitas doações, né, e quem tiver alguma coisa para doar, a gente aceita, né? Qual que é o endereço, Lúcia? É José Rezende Filho, número 60, bairro São Cristóvão. Bairro São Cristóvão, lá na rua José Rezende Filho, número 60, no bairro São Cristóvão. Você pode estar ajudando a CAP lá. Carlos, o objetivo da Rede do Bem é exatamente esse, é mostrar para a população de Pouso Alegre o trabalho que é desenvolvido por vocês e convidar a população para também estar ajudando.
Quais são as outras ferramentas que vocês têm lá também, que a população poderia estar ajudando? Além do bazar, existe alguma outra forma, a pessoa prestar um serviço voluntário, ir ajudar? Vocês falaram da médica que está lá, algum funcionário autônomo, como é que... procurar vocês lá no São Cristóvão? Quem tem essa disponibilidade de ser voluntário, quer entrar no nosso time, vamos dizer assim, na nossa comunidade, para poder participar nessa ajuda de olhar, de cuidar do próximo, de fazer um trabalho de doação, a gente está aberto, sim. E o que nós temos, que nem na área esportiva, eu praticamente estou precisando mesmo de pessoas professor para poder ajudar nas atividades esportivas. Até mesmo na hidroginástica, nós temos uma professora só e ela dá ginástica e hidroginástica. Se tiver algum voluntário, nós vamos abrir vaga para os homens agora, né? Sim. Nos horários da noite, então vai precisar mesmo. Estudante de educação física, né, cara? Um profissional que tem uma hora do dia para poder estar disponibilizando para esse trabalho social, é que a gente convida você, cidadão pouso-alegrense, talvez não é ajuda financeira, às vezes é a doação de uma parte do tempo, né, Lúcia, para ajudar vocês lá, né? É importante, essa ajuda, né, Lúcia? Isso, muito importante. Soma, né? Ajuda a gente. Somar, né? Porque a comunidade é grande, né? A comunidade grande precisa de gente que queira fazer parte desse trabalho, que é muito bem edificante para a gente, né? Como pessoa humana, como gente, e a gente cresce, né? Esse é o objetivo da Rede do Bem. Palestra também, né? Que a gente sempre está aberto para algum voluntário queira dar uma palestra. Fazer uma reflexão com as famílias, né, Lúcia? Com as famílias, com os funcionários, né? Então a gente também está aberto a receber aí o carinho da população de Pouso Alegre. Então você, funcionário autônomo, psicólogo, fisioterapeuta, professor de educação física, um médico, como é que é o nome da médica que está lá agora? A doutora Patrícia. Doutora Patrícia, como é que foi feito esse contato, Lúcia, para poder receber a ajuda da doutora Patrícia? É importante a gente contar isso para a população. Então, foi através da paróquia São Cristóvão, do padre Fábio, né? Ele indicou que... Apresentou a médica. Qual que é o período que ela está trabalhando lá? Segunda, quinta, das 7h30 às 11 horas. Ou seja, uma parte grande do dia, e atende a população, né? E vários atendimentos, Lúcia? Isso, a população em geral do bairro São Cristóvão. Bacana. E daí a gente conheceu lá a farmácia, a gente vai mostrar imagens aí novamente para você que não nos acompanhou no primeiro bloco, da farmácia que é mantida pela CAP lá. A pessoa acabou de ser atendida, já também tem um acesso à medicação, né, Lúcia? Ou seja, um trabalho completo. A gente tem uma enfermeira também, né? A gente... pressão, né? A inalação, a gente tem uma sala de inalação agora, né? Que é para ajudar a população. Vocês estão dando também todo esse atendimento médico para a população. Isso. E muita gente não sabe, né? Que a gente tem uma enfermeira médica, que fica lá das 7h30 às 4h30 à disposição. Aí tem a sala de inalação agora, que acho que depois que vocês estiveram lá que a gente montou. Porque a médica, né? Chegou a médica, né? Então... Daí e nesse tempo de frio agora, né, Lúcia? Importante para as crianças, esse monitoramento da saúde delas através da inalação. Qual que é o telefone, Lúcia, que a população de Pouso Alegre pode estar ligando para poder entrar em contato com a CAP, para poder estar conhecendo mais o trabalho de vocês? É o 35-3422-3074. Ou lá na rua... José Rezende Filho, número 60. Número 60, no bairro São Cristóvão. Como eu já disse, nós estamos aqui na Rede do Bem, recebendo os representantes da CAP. Queria falar um pouquinho agora, Carlos, da área esportiva. Você falou da capoeira, falou de um projeto de Kung Fu. Quais são os horários dessas atividades? E queria que você, que coordena essa área lá, eu vi lá jogo de dama, vi lá quebra-cabeça, ou seja, todas as atividades, além esportivas, também que incentivam o desenvolvimento do jovem, né, Carlos? Como é que é a preocupação do padre, de você, com as crianças nesse sentido? Lá nós temos, graças a Deus, a gente tem essa preocupação que não é só dar o que comer, né? A parte intelectual, a parte espiritual faz parte da vida, né? Então a gente procura desenvolver tanto o desenvolvimento físico, né, na área esportiva, também a parte intelectual que a criança precisa desenvolver, né, tanto não só na escola, mas na área de atividades, outras atividades esportivas, que é importante isso, faz a criança crescer, não só num lado, mas em todos os lados, né, todos os lados no bom sentido, né, que é o modo de falar.
Então, ou seja, vocês se preocupam com a parte intelectual, física e também a parte espiritual. Trabalhando na parte espiritual. E inserindo dentro da educação, né? O importante é ressaltar a educação da criança, a disciplina e a educação. Né? Daí eu percebi lá, vocês desenvolvem essas atividades lá na escolinha com os jovens e também transportam eles para a chácara e também para o ginásio. Bem, nós temos esses dois locais aí para ajudar no exercício e nas atividades. Senão... Ô, Carlos, como é que é feita essa triagem com as crianças das práticas esportivas? Eles optam por uma atividade ou por outra? Você faz essa triagem? Como é que é feita a separação do jovem que desenvolve uma atividade ou que desenvolve outro tipo de atividade? Então, porque nós temos 2 períodos na escola, nós trabalhamos mais inserido o pessoal da escola, da nossa escola, né? Sim. Hoje. Então, a período da manhã, a gente trabalha a parte da tarde, e o período da tarde a gente trabalha a parte da manhã. Ou seja, faz essa inversão. Essa inversão. Nós temos essa... Não dá para você... E eu insiro os dois por causa que não atrapalha as crianças no desenvolvimento da escola. Então a gente inverte assim. Ou seja, essas atividades extracurriculares, na verdade, transformam a grade de vocês num período praticamente integral. Seria essa, Lúcia? É esse o objetivo da formação também do Padre Mário? Que a criança tenha um período de aula, de sala de aula e um período de atividades extracurriculares. E isso dá uma segurança para os pais, os próprios pais da escola, né? Que eles veem que as crianças estão quase de manhã, à tarde estão lá, à noite agora estão lá, porque nós temos atividade esportiva à noite também, né? Então os pais estão vendo isso. Então, para mim é muito bom quando você vê a presença do pai, né? Quando você está jogando, está no futebol de salão lá, os pais estão presentes, estão apoiando, entendeu? Participando, torcendo. É gostoso, é prazeroso para a gente isso. Ou seja, você vê aí o carinho que a comunidade do bairro São Cristóvão, de todos os bairros circunvizinhos, tem lá com a comunidade de ação pastoral. Ô, Lúcia, é exatamente isso que a gente está falando aqui, o objetivo do programa é exatamente esse. É o que a gente até via aqui num resumo que a produção do programa nos fez aqui, que o William Santos nos fez, jornalista William Santos, que não existe, o trabalho não é só para bens materiais, né, Lúcia? Não é só para a gente obter riqueza, mas também satisfação pessoal de saber que está ajudando a comunidade. Acho que é esse o ensinamento do Padre Mário, da irmã Leila, nesse sentido, Lúcia? O objetivo é ajudar a sociedade, né, a se criar aqui, que são muitos, né, porque o padre, ele criou muitas crianças. Muitos hoje são advogados, né, muitos são foram criados mesmo, porque, na verdade, a CAP era um internato, né? Começou assim, saía criança dali com 18 anos. E muitos saíram formados. Né? Ou seja, pessoas que ele formou para a sociedade. Formou para a sociedade, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, que a família sempre não são todos que dão certo, né? Mas, graças a Deus, o Padre Mário colheu muitos frutos. Recentemente nós temos o Júlio, que é filho da comunidade, que é formado, está em São Paulo. Está em São Paulo, trabalha numa empresa japonesa, sabe? É formado em qual área? Informática. De informática. E a Mariana também, né? A Mariana foi formada lá. Ou seja, vocês têm vários exemplos de jovens que estiveram lá no convívio com vocês na CAP e que são sucesso hoje nas atividades que desenvolvem no trabalho. E tem outro rapaz também que terminou um curso da igreja de teologia e está ordenando padre lá aqui perto de Salto Amparo. Então, vai ser ordenado padre. Ou seja, você, cidadão pouso-alegrense, está vendo aí o trabalho da CAP, inserindo pessoas que talvez poderiam perder o caminho, né, Lúcia? Isso. E que o Padre Mário Zap e a irmã Leila lá estão formando para a sociedade, né, Lúcia? Graças a Deus foi. Conseguiu. Não são todos, mas vocês estão lá na tentativa de formar o máximo que puder. Formar o máximo que puder e ajudar, porque a criança, né, é o futuro. E se a educação tiver uma parceria, né, para daqui 20 anos, acho que o Brasil vai estar bem melhor. Um pouco melhor, né? Pouso Alegre, Estados Unidos e o Brasil. Isso. A gente vai para um rápido intervalo. Você está conhecendo aqui o trabalho da CAP, da Comunidade de Ação Pastoral lá do bairro São Cristóvão. São 500 famílias atendidas, 500 pais de família que vão trabalhar com tranquilidade e deixam seus filhos lá na CAP. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Acompanhe
Acompanhe todas as terças-feiras as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Pouso Alegre. A partir das 17 horas, ao vivo do plenário da Câmara Municipal, você acompanha o trabalho dos vereadores da legislatura 2013 e 2016, pelo canal 21 da Master Cabo e pelo canal 59.1 da TV Digital Aberta. Acompanhe também a sessão ordinária pelo nosso site www.cnpa.mg.gov.br. Mesmo que você não seja filho desta terra, ou se você não sabe como tanta gente constrói este lugar, mas se você é filho nascido aqui neste chão, talvez conheça os bens desta gente guardados no coração. Este povo aqui sofre tal qual acontece em todo o país, numa luta sem tréguas, em busca de ser feliz. Mas não perde a esperança, esse povo não cansa, não para jamais. É Minas Gerais, Brasil, Pouso Alegre, construindo a paz. O gesto de cada cidadão consciente contribui com uma cidade melhor e mais desenvolvida. Não jogue lixo nas vias públicas de nossa cidade. Procure uma lixeira mais próxima ou leve o material para casa. Mantenha em seus carros saquinhos para recolher o lixo. O lixo jogado em vias públicas, além de gerar danos ao meio ambiente, poluindo rios e solos, também acumula nos bueiros, entope as galerias e provoca alagamentos na cidade. Um gesto impensado pode trazer grandes consequências para a população. Seja um cidadão consciente, contribua com uma cidade melhor. Uma iniciativa TV Câmara Pouso Alegre. Voltamos agora para o nosso último bloco desta Rede do Bem. A Rede do Bem que apresenta para você, cidadão pouso-alegrense, entidades que prestam serviços relevantes na área social para a nossa comunidade. Estamos recebendo aqui a Lúcia Teixeira Carvalho, responsável pela área social da CAP, Comunidade de Ação Pastoral, e também o Carlos Roberto Gonçalves, professor de religião lá das crianças, dos jovens e também coordenador da área esportiva. Nesse último bloco agora, Carlos, a gente vai falar um pouco aí das dificuldades que vocês enfrentam lá na CAP, para vocês contarem um pouco para a população, que não é só glória, né? Existem também o dia a dia, a dificuldade. Queria que você contasse um pouco para a gente das dificuldades que vocês enfrentam lá no dia a dia. As dificuldades todos os lugares têm, né? O desafio nosso lá no dia a dia é a convivência, porque nós temos hoje lá muitas pessoas, né? Muitas pessoas que convivem lá, que trabalham lá, então a gente tem que ter, como diz, um dom especial para exercer esse trabalho, né? Acho que a gente aprende muito com o Padre Mário, ele tem um jeitão assim, um jeitão meio bravo, né? Mas dentro do coração dele é um coração de criança, é um coração de pessoa que tem afeto com as pessoas pelo próprio trabalho que ele exerceu ali no bairro São Cristóvão. E a gente, dificuldades nós temos, porque a gente vive de, como diz, ajuda, de benefícios, e nós não temos, assim, uma fartura. Parece que a comunidade é faraônica, a comunidade grande, mas
dentro dela ela tem um espírito pequeno, porque ela vive de pouca coisa que o pessoal doa. Tem pessoas que nós buscamos segunda, busca leite, terça, busca verdura que o pessoal do Ceasa dá. A gente tem umas pessoas que fazem coisas mais econômicas para a gente manter, por exemplo, falta feijão, então a gente, esses dias pediu um amigo, eu liguei para ele fez o feijão mais barato, né, pra gente, que para você pagar, hoje o feijão tá caro, entendeu? Então isso um pouco de cada parte da instituição, um pouco de um amigo, que não tem uns amigos que foi citado já, os amigos que ajudam, então, e essa doações que vem da Itália também, né? Tem uns, aqui no Brasil também tem uns amigos dele que são italianos que ajudam, então, mensal, mas ela, se não fosse as pessoas, a gente não passa falta, né? Então, ajuda. Ou seja, sempre está contribuindo, né? Uma soma, né? De várias mãos, né? A gente, como diz o padre, nós não temos fartura, né? Mas não falta nada. Não falta nada. O que tem, dá. Paga as contas, dívida, e nós, como não estamos devendo nada para ninguém, graças a Deus, e estamos sobrevivendo, mantendo a instituição. Ou seja, Carlos, foi importante você tocar nesse assunto, porque é outra forma também de ajuda com a população. Você, empresário que nos assiste agora, que tem um supermercado, uma padaria, um açougue, enfim, um comércio em Pouso Alegre, que queira ajudar a CAP, essa ajuda também é muito importante, né, Lúcia? Muito importante, porque nem sempre, né, a prefeitura ajuda, bem até, sabe? Mas falta muita gente, muita coisa. Porque são muitas famílias, né, Lúcia? Muitas famílias, a obra é muito grande, a manutenção é cara, sabe? Então, às vezes, porque tem algumas crianças, lógico que da classe média, que contribui por mês, lógico. Só que às vezes o povo fala, mas né, não precisa, porque não dá. A manutenção é caro, né, a mão de obra, a gente tem pedreiro. Eu vi lá também, além da manutenção do prédio, né, Lúcia, a gente vê a parte de alimentação. Quantas refeições são servidas por dia lá em média, Lúcia, para essas crianças? Mais ou menos umas 200 refeições. 200 refeições? Tem o café também? Tem o café, tem o almoço, as crianças do berçário, mamadeira. Não precisa levar nada. Sim, a criança chega, ela é atendida. Chega, já é atendida. Ou seja, no período que ela está lá, ela toma café, ela almoça. Tem o café da tarde. Ou seja, tudo certinho para as crianças lá. Isso é um custo alto para manter, né, Carlos? A despesa é apertada mesmo. A gente mantém, graças a Deus. Então, por isso que a gente aproveita essa oportunidade e já fala, né, que como já foi citado, quem puder ajudar é bom, né? É importante. A instituição não para nós, eu acho que vai para a sociedade, né? Porque o trabalho nosso não é nosso, né? O trabalho não é só nosso, é da sociedade, né? Então não é só do Padre Mário, entendeu? O padre é o fundador, fundaram a instituição, mas a serviço do próximo, né? Então, nós somos todos próximos, né? Um ajudando o outro para manter, para melhorar, né? Para melhorar e para continuar, né? Nós estamos agora tocando no assunto mais importante deste programa aqui. Esse é o objetivo da Rede do Bem, Carlos e Lúcia. Convidar a população de Pouso Alegre para poder estar ajudando as entidades e hoje, em específico, a CAP, Comunidade de Ação Pastoral. Você, cidadão pousoalense, está vendo aqui as dificuldades para poder manter uma entidade que mantém hoje 500 crianças, 500 famílias que são beneficiadas pela CAP. Então, você, empresário pouso-alegrense, você, cidadão pouso-alegrense, autônomo, está convidado para ajudar a CAP, né, Carlos? Para poder, junto com vocês, construir a muitas mãos essa rede do bem da CAP. Isso aí é importante. Vamos repetir então, Lúcio, o endereço e o telefone da CAP lá no bairro São Cristóvão, para que a população possa ou estar se dirigindo para lá ou ligando, entrando em contato com vocês lá. Na rua José Rezende Filho, número 60, e o telefone é o 35-3422-3074. Estão aí os contatos, o Juninho vai colocar aí na tela para você o endereço e o telefone da CAP. Você que não pôde nos assistir aí pela TV Câmara, que nos assiste a partir de agora, poderá nos assistir também lá no nosso site, na Câmara, no YouTube, no youtube.com/Câmara de Pouso Alegre, também na internet, Lúcia, para que toda a população de Pouso Alegre tenha contato a essa Rede do Bem da CAP. Nós encerrando aqui mais um Rede do Bem, Lúcia, eu quero agradecer a sua presença, quero que você transmita o abraço da população de Pouso Alegre para o Padre Mário Zappa e para a irmã Leila Beatriz, que desde 1978, importante ressaltar,
desde 1978, desenvolve esse belíssimo trabalho para a população de Pouso Alegre. 35 anos. 35 anos. Leve o nosso abraço para eles e o agradecimento da população de Pouso Alegre. Tá? A gente também agradece. Muito obrigado pela oportunidade, né, de mostrar a comunidade para os cidadãos pouso-alegrenses, né, e que eles venham nos visitar, vocês voltem lá para conhecer. Nós estamos à disposição. Tá? Carlos, também agradeço a sua presença, parabenizo o trabalho que você desenvolve. Deixa uma mensagem para a população de Pouso Alegre para a gente poder encerrar essa nossa rede do bem. Eu quero agradecer por esse convite, né? Apesar que o padre Mário e a irmã era para ele estar aqui no Ponto de Vir mesmo, e nós fizemos esse papel dos dois por outras atividades que eles tinham, outras situações para resolver. Então, a mensagem que eu posso deixar é para nós, todo cidadão que vai estar ouvindo, vendo, é que acredita, né? Tenha fé em Deus e esperança para que você possa poder ver no outro a imagem e semelhança de Deus, porque se nós não tiver fé e esperança, a gente não consegue exercer nenhum trabalho na sociedade. Porque a sociedade nossa hoje está complicada, cada vez mais difícil, há tanta violência, tanta discórdia, e a gente precisa ter esperança, tem que ter fé para poder ver no outro que é possibilidade de mudança, de crescimento, de transformação. Isso que eu quero deixar. Muito obrigado, Carlos. A mensagem que você deixa para o cidadão pouso-alegrense que nos assiste aqui na Rede do Bem. Hoje você conheceu a CAP, Comunidade de Ação Pastoral, lá do bairro São Cristóvão, que atende a 500 crianças, 500 famílias de Pouso Alegre. Agradeço o seu carinho, a sua atenção e a sua audiência. Até o próximo Rede do Bem.